As notícias de última hora, essas imagens chegando do Golfo do México esta noite às... E a presidente Sheinbaum está respondendo ao presidente Trump pela assinatura de uma ordem do Golfo do México. Sob a calma turquesa do Golfo do México, máquinas rasgam o fundo do mar, movendo mais de 9,9 milhões de metros cúbicos de terra. Não estão atrás de petróleo, mas de algo muito maior: o poder de reescrever o papel do México no comércio mundial. O despertar de Yucatán. A península de Yucatán sempre foi um lugar onde a Terra lembra suas cicatrizes. 66 milhões de anos atrás, um asteroide de quase 10 quilômetros de diâmetro atingiu essa região com a força de bilhões de bombas atômicas, abrindo a cratera de Chicxulub, uma ferida que remodelou a própria vida. Da destruição nasceu a criação, florestas sobre o calcário, rios correndo sob a pedra e milhares de cintilantes cenotes, cada um uma janela para o coração antigo do planeta. Hoje, essa mesma beleza esconde uma contradição. Suas praias brancas e selvas esmeralda atraem milhões. Mas sob a superfície existe uma luta por relevância. Enquanto outros litorais do México construíram megaportos e impérios comerciais, Yucatán permaneceu isolada, cercada por águas rasas demais para os navios modernos. Por séculos, essa borda rasa protegeu a península e também a prendeu. Mas em 2025, o solo voltou a se mover, não pela mão da natureza, mas pela do próprio México. Um plano colossal havia começado, poderoso o suficiente para despertar o potencial adormecido da península e mudar seu destino para sempre. Comércio em ebulição. O despertar de Yucatán não aconteceu isoladamente. Foi provocado por forças muito além de suas margens. As marés invisíveis do comércio global que moldam nações com a mesma força que a lua molda o mar. Em 2024, o comércio do México com os Estados Unidos atingiu o recorde de 840 bilhões de dólares, tornando o país o maior parceiro comercial americano pelo segundo ano consecutivo. No papel, um triunfo; na prática, um alerta. A infraestrutura mexicana estava cedendo sob o peso do próprio sucesso. Fábricas em Monterrey, Guadalajara e Cidade do México rugiam dia e noite, mas quando suas mercadorias chegavam à costa, os gargalos começavam. Os megaportos do Pacífico e do Atlântico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas e Veracruz, operavam no limite da capacidade. Enquanto isso, Yucatán, perfeitamente posicionada entre os Estados Unidos, a Europa e o Caribe, permanecia subutilizada e esquecida. Para engenheiros e economistas, era uma ferida aberta. Bilhões cruzavam os mares enquanto a costa mais estratégica do México permanecia presa ao passado. E então, uma pergunta começou a ecoar cada vez mais alto. E se Yucatán, a terra nascida de um asteroide, pudesse reescrever o mapa comercial do México? Progresso. O pier para lugar nenhum. Estendendo-se por quase 6 quilômetros no Golfo do México, o Porto de Progresso parece de outro mundo. Uma faixa de concreto desaparecendo em um infinito turquesa. Vista do alto, desafia a razão. Uma ponte avançando mar adentro em águas tão rasas que os navios parecem flutuar no ar. Construído na década de 1930 e ampliado nos anos 1980, foi, um dia, a declaração orgulhosa do México de que até os limites da natureza podiam ser vencidos. Mas o tempo humilha toda a ambição. Hoje, esse mesmo pier é tanto triunfo quanto tragédia. Além dele, o mar continua raso demais para os imensos navios que dominam o comércio global. Seu canal, com apenas 12 metros de profundidade, não pode receber os gigantes de 20 mil contêineres que hoje definem o comércio. Enquanto o mundo construiu portos para gigantes, Progresso tornou-se um monumento ao passado. Longo em alcance, mas encalhado em águas rasas. Todos os anos, navios com destino a Yucatán desviam centenas de quilômetros até Veracruz, perdendo horas e dinheiro. Para os visitantes, o pier é deslumbrante. Para os comerciantes, um belo gargalo. Ainda assim, sob aquelas águas tranquilas, algo se agita. Um plano para desafiar o próprio oceano e finalmente dar a Progresso a profundidade que sempre precisou. O plano mestre de dragagem. Por décadas, o povo de Yucatán observou do pier de Progresso, imaginando se o Progresso algum dia voltaria às suas margens. Então, em 2025, o silêncio se quebrou. No horizonte, surgiram silhuetas imensas, embarcações do tamanho de arranha-céus deslizando sobre a água.
Não eram navios de cruzeiro nem cargueiros, mas dragas, colossais fábricas flutuantes equipadas com tubos, cortadores e guindastes. Sua missão? Remodelar o próprio mar. O plano, anos em desenvolvimento, previa a remoção de mais de 9,9 milhões de metros cúbicos de areia e sedimentos, o suficiente para encher milhares de piscinas olímpicas. O leito marinho sob progresso seria escavado e aprofundado de 12,2 para 13,4 metros e alargado para quase 182,9 metros. O México contratou a Mexicana de Dragados, filial local do lendário grupo belga Jean Denouille, famoso por expandir o canal de Suez e recuperar terras onde antes só havia água. Dia e noite, as dragas trabalhavam, braços de sucção mergulhando no fundo do mar, luzes transformando o Golfo em uma constelação da ambição humana. Sob as ondas, a geografia estava sendo reescrita. Poucos perceberam na época, mas aquilo não era apenas dragagem, era o renascimento de Yucatán, uma batalha contra a natureza, o tempo e a história, travada grão de areia por grão de areia. A corrida contra o tempo. Transformar o fundo do Golfo não é questão de força bruta, é uma coreografia entre homem, máquina e maré. Cada hora conta. O prazo paira como uma tempestade. Final de 2026. 2 anos para reengenheirar uma costa que resistiu a mudanças por séculos. Uma tarefa que deveria levar o dobro do tempo. Em manhãs calmas, as dragas deslizam sobre águas espelhadas, seus motores emitindo um zumbido constante. Mas quando os ventos sopram, o mar se torna hostil. As ondas batem no casco, a visibilidade desaparece e os cronogramas se despedaçam. Cada contratempo ameaça milhões, mas o trabalho não pode parar. Navios cargueiros, balsas e cruzeiros ainda dependem dessas mesmas águas. Da costa é uma visão surreal. Gigantes esculpindo o fundo do oceano sob as ondas. Para quem vê de fora, parece progresso. Para quem está a bordo, soa como uma contagem regressiva, uma batalha não apenas para construir, mas para provar que Yucatán pode despertar sem perder o controle do mar que a definiu por eras. Mas sob o rugido dos motores, uma transformação mais silenciosa começou no interior, não de areia ou água, mas de oportunidade. Ondas de choque econômico. Quando as dragas chegaram, poucos imaginaram as ondas que elas criariam além da costa. Ainda assim, em poucos meses, essas marolas alcançaram o interior. Nos parques industriais de Mérida, engenheiros e donos de fábricas observavam novos mapas de comércio ganharem forma. Por décadas, os produtos de Yucatán desviavam por Veracruz, um atraso caro. Agora, sussurros se espalhavam de que, em breve, navios do tamanho de cidades poderiam atracar diretamente em Progresso. Investidores começaram a circular como falcões. Cooperativas agrícolas, produtores de mel e exportadores têxteis ampliaram seus armazéns. Em vilas próximas, equipes construíam novas estradas e depósitos. A promessa de um porto mais profundo não era apenas engenharia, era um ponto de ignição. As previsões falavam em dobrar o comércio em 5 anos, mas no dia a dia, a mudança era sentida de forma pessoal. Para os estivadores, salários estáveis. Para as famílias, segurança. Para os estudantes, um motivo para ficar. Ainda assim, em meio ao otimismo, uma pergunta pairava como uma sombra no horizonte. O que acontece quando se pede ao mar mais do que ele pode dar? Equilibrando economia e ecologia. O progresso sempre cobra um preço, e no Golfo do México ele está sendo pesado grão por grão. A dragagem pode trazer prosperidade a Yucatán, mas também agita o frágil mundo sob as ondas. Quando os cortadores revolvem o fundo do mar, eles levantam mais do que sedimentos, despertam depósitos antigos, nuvens de partículas que se espalham sobre corais, leitos de algas e campos de ervas marinhas. Aos olhos humanos, é apenas água turva. Para as criaturas que dependem de luz e oxigênio, é uma tempestade. Cientes dos riscos, os engenheiros criaram medidas de proteção, cortinas de sedimento para conter as plumas, pausas alinhadas com períodos de desova de peixes e ninhos de tartarugas e monitoramento em tempo real por biólogos marinhos. Ao longo da costa começou o replantio de manguezais, barreiras verdes que voltam a se erguer para proteger contra tempestades. Mesmo assim, nenhuma cortina pode silenciar o mar. Grupos ambientais alertam que o verdadeiro custo pode levar anos para aparecer, que sob o triunfo do progresso, o ecossistema do Golfo pode estar apenas prendendo a respiração. A única questão é, por quanto tempo ele pode esperar? Tren Maya, a artéria da mudança.
Enquanto as dragas abrem novos caminhos pelo Golfo, outra transformação se desenrola pela terra. Cortando a selva, ruínas e cidades esquecidas, o Tren Maya avança, uma artéria de aço que une toda a península de Yucatán em um único sistema vivo. Estendendo-se por quase 1.609 quilômetros, ele conecta 5 estados e 34 estações, cada uma idealizada como um pulso de comércio, cultura e movimento. Originalmente projetada para o turismo, a ferrovia evoluiu para se tornar uma linha vital estratégica. Trilhos de carga agora correm ao lado das rotas de passageiros com novos terminais planejados para Progresso, Cancún e além, pontos onde a carga do porto de Águas Profundas seguirá direto para trens com destino ao coração industrial do México. A divisão entre terra e mar, antes selada por séculos de geografia, finalmente começa a se fechar. Pela primeira vez, contêineres de progresso poderão chegar ao centro do México ou até os Estados Unidos em metade do tempo. É uma visão elegante. Navios chegando da Europa, trens partindo rumo às montanhas, mercadorias e pessoas movendo-se em harmonia por uma região antes isolada pela natureza. Ainda assim, mesmo enquanto o aço encontra a água, uma pergunta permanece. Que tipo de futuro está sendo construído sob essa teia de progresso? Os resultados surpreendentes. Vista de cima, o Golfo agora brilha com uma geometria estranha. Grades de terras recuperadas, canais escavados com precisão, guindastes surgindo no horizonte como um novo horizonte urbano nascido do mar. O que começou como uma tarefa de engenharia se transformou em um ato de reinvenção nacional. O Porto de Progresso, antes um pier para lugar nenhum, desperta como o portal oriental do México para o mundo. E nas profundezas desses canais dragados, o reflexo de uma nação moderna começa a aparecer. Os primeiros navios já estão testando as novas profundidades, seus cascos cortando águas que antes os repeliam. Atrás deles, o Tren Maya se estende pelo interior, carregando não apenas carga, mas uma promessa, a de que Yucatán nunca mais ficará à margem do mundo que ajudou a criar. Mas o Golfo lembra, suas correntes carregam mais do que areia, carregam perguntas. O que essa paisagem renascida significará para seus ecossistemas, seu povo, seu equilíbrio entre progresso e preservação? Sob o triunfo, o mistério permanece. Um lembrete de que, quando a humanidade remodela a Terra sempre responde. O Golfo já não está parado. Novos canais correm onde antes vivia o silêncio, e agora navios seguem caminhos esculpidos no fundo do mar. Mas o progresso nunca segue apenas em uma direção. À medida que Yucatán se ergue, a pergunta permanece. Prosperidade e memória podem compartilhar a mesma maré?